E se eu te dissesse que existe um asteroide com altas chances de atingir a Terra em 2032? Será que a humanidade está preparada para sobreviver? Continue até o final deste vídeo para descobrir se realmente temos um plano para escapar de um impacto catastrófico. A Terra já foi atingida por asteroides antes, e alguns desses impactos foram tão poderosos que mudaram a história do nosso planeta para sempre. Primeiro, vamos relembrar três dos mais impressionantes, do menor para o mais devastador. O primeiro que vamos falar é o asteroide de Chelyabinsk, que explodiu na atmosfera em 2013 e pegou o mundo de surpresa. Era um asteroide pequeno, com apenas 20 metros de diâmetro, mas entrou na atmosfera a uma velocidade de mais de 60 mil quilômetros por hora. Ao atingir a camada de ar mais densa, explodiu com uma força equivalente a 30 bombas atômicas de Hiroshima. A explosão foi tão forte que quebrou vidraças, danificou prédios e feriu mais de 1.500 pessoas na cidade de Chelyabinsk, na Rússia. O mais assustador, ele não foi detectado a tempo. Como era pequeno e vinha na direção do Sol, os telescópios não conseguiram identificá-lo antes da explosão. Asteroides como o de Chelyabinsk são relativamente pequenos, mas podem causar estragos significativos, principalmente em cidades. Outro que vale a pena lembrar é o asteroide de Tunguska, com cerca de 40 metros de diâmetro e que causou a maior explosão já registrada na atmosfera. Esse impacto aconteceu em 1908, sobre uma área remota da Sibéria, e sua explosão foi tão intensa que derrubou 80 milhões de árvores em uma área de 2.000 quilômetros quadrados. O impacto foi tão poderoso que o estrondo pôde ser ouvido a até 1.000 quilômetros de distância, enquanto um clarão no céu e tremores no solo foram percebidos na Inglaterra. Se tivesse caído sobre uma cidade, o estrago teria sido catastrófico. A energia liberada foi equivalente a cerca de 200 bombas de Hiroshima, o suficiente para dizimar completamente uma cidade como Los Angeles. Esse evento nos lembra que nem sempre um asteroide precisa atingir o solo para causar destruição. Às vezes, a explosão na atmosfera já é o suficiente. Finalmente, vamos falar do impacto mais devastador conhecido, o asteroide de Chicxulub, que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos. Esse asteroide era gigantesco, com mais de 10 quilômetros de diâmetro. Quando atingiu a península de Yucatán, no México, liberou uma energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas, causando incêndios florestais, megatsunamis e lançando uma quantidade imensa de poeira na atmosfera. A consequência foi devastadora. O Sol ficou obscurecido por anos, as temperaturas despencaram e 75% da vida na Terra foi extinta. Asteroides desse porte são conhecidos como destruidores de planetas, pois são capazes de causar extinções em massa. Se um objeto desse tamanho atingisse a Terra hoje, a civilização humana provavelmente não sobreviveria. E quanto ao 2024, IR4, o asteroide de 2032, o que aconteceria se ele atingisse a Terra? Estima-se que o 2024 IR4 possa ter até 90 metros de diâmetro, o que significa que sua explosão poderia ser até 12 vezes mais poderosa que a de Tunguska. Isso equivale a uma energia destrutiva comparável a 2.400 bombas de Hiroshima. Se o 2024 IR4 caísse no oceano, o desastre seria imenso. A colisão geraria um mega tsunami com ondas iniciais que poderiam ultrapassar 500 metros de altura na região do impacto. À medida que se propagassem, ainda atingiriam as costas a milhares de quilômetros de distância, com ondas de 30 a 60 metros de altura, o suficiente para inundar cidades inteiras e causar destruição massiva em regiões costeiras. Se o impacto ocorresse em terra firme, a força da colisão seria tão intensa que o estrondo poderia ser ouvido a mais de 3.500 quilômetros de distância, enquanto o clarão no céu seria visível de praticamente qualquer ponto do planeta durante a noite. As ondas de choque sísmica se espalhariam globalmente, com tremores perceptíveis a milhares de quilômetros do local da colisão. Os danos seriam inimagináveis. O asteroide abriria uma cratera com mais de 3 quilômetros de diâmetro, vaporizando instantaneamente tudo ao seu redor.
A energia liberada poderia dizimar completamente a região metropolitana de Tóquio, a maior do mundo, causando a morte de mais de 37 milhões de pessoas em questão de segundos. A onda de choque resultante geraria ventos supersônicos, capazes de destruir edifícios e derrubar florestas em um raio de centenas de quilômetros. Em qualquer um dos cenários, o impacto de um asteroide desse porte seria um evento sem precedentes na história moderna. Ele não causaria uma extinção global como o Chicxulub, mas o número de vítimas e os danos econômicos seriam incalculáveis. Diante desse cenário, surge uma questão ainda mais urgente. A humanidade realmente tem tecnologia para impedir um impacto como esse? Como podemos evitar que um asteroide desse tamanho atinja a Terra? O primeiro passo, obviamente, é detectá-lo. Por isso, cientistas e agências espaciais ao redor do mundo operam programas dedicados à busca e rastreamento de asteroides, conhecidos como Objetos Próximos da Terra, ou simplesmente NEOs. Esses programas utilizam telescópios terrestres e espaciais para mapear o céu em busca de objetos suspeitos. Um dos principais projetos é o Near Earth Object Program da NASA, que cataloga asteroides potencialmente perigosos e calcula suas trajetórias. Já a Agência Espacial Europeia opera o FlyEye, um telescópio especializado na detecção rápida de asteroides menores que poderiam passar despercebidos. Após detectado, precisamos prever sua rota para saber se há possibilidade de colisão com a Terra. Isso é feito por meio de cálculos baseados em órbitas gravitacionais, que determinam o caminho do asteroide ao redor do Sol. Os astrônomos usam um conjunto de observações repetidas ao longo do tempo para medir com precisão a posição do asteroide no espaço e sua velocidade. Com esses dados, eles aplicam as leis do movimento planetário de Kepler e equações gravitacionais para prever sua trajetória nos próximos anos ou até séculos. Se um asteroide tiver mesmo uma chance real de colisão com a Terra, o que podemos fazer? A humanidade tem algum plano para impedir um impacto? Felizmente, a resposta é sim, mas não da forma que você deve estar imaginando. Colonizar outros planetas, por exemplo, seria impossível com a tecnologia atual. Muitas pessoas imaginam que, caso a Terra estivesse ameaçada, poderíamos simplesmente viajar para outro planeta e começar de novo. Mas essa ideia beira o impossível. Atualmente, apenas enviar astronautas para a órbita terrestre já é algo extremamente caro e complexo. Ainda que conseguíssemos desenvolver naves gigantescas para lançar bilhões de pessoas ao espaço, além de suprimentos como água, comida e oxigênio, precisaríamos de uma quantidade absurda de combustível, maior do que todas as reservas da Terra de petróleo, gás e outros combustíveis combinadas. Outra ideia difundida, mas igualmente ineficaz, seria construir abrigos subterrâneos para nos proteger do impacto. Embora a construção desses bunkers seja viável, essa estratégia não funcionaria porque a parte mais mortal da colisão de um grande asteroide com a Terra não é o impacto em si, mas sim o que acontece depois. Quando um asteroide desse porte atinge a superfície, ele lança trilhões de toneladas de poeira e fuligem na atmosfera, bloqueando a luz do Sol e mergulhando o planeta em um inverno global. As temperaturas despencam e, sem luz solar, as plantas morrem, levando ao colapso da cadeia alimentar. Foi exatamente isso que aconteceu há 66 milhões de anos, com os dinossauros. O impacto lançou tanta poeira no ar que o Sol ficou obscurecido por anos. Sem luz solar, as plantas morreram. Sem elas, os herbívoros desapareceram, seguidos pelos carnívoros. O resultado foi uma extinção em massa, que eliminou 75% das formas de vida na Terra. Se fugir da Terra não é uma opção, e se esconder também não funcionaria, a única alternativa é impedir que um asteroide atinja o planeta. Mas será que temos tecnologia para isso? A resposta é sim. Existem diversas estratégias viáveis que poderiam ser usadas para desviar um asteroide e evitar uma catástrofe. Vamos conhecer algumas das mais promissoras. A primeira delas é o impacto cinético. Essa estratégia consiste em lançar uma espaçonave contra o asteroide em alta velocidade, com o objetivo de alterar ligeiramente sua trajetória. Pode parecer uma solução simples, mas já foi testada na prática. Em 2022, a NASA realizou a missão DART, na qual uma sonda foi lançada contra o asteroide Dimorphos, conseguindo mudar sua órbita. Embora o desvio tenha sido pequeno,
se aplicado com antecedência, seria suficiente para evitar um impacto com a Terra. Outra opção seria usar armas nucleares. Diferente do que vemos nos filmes, a ideia não é explodir o asteroide em pedaços. Isso poderia ser ainda pior, pois criaríamos múltiplos fragmentos que poderiam continuar em rota de colisão. A ideia seria explodir a bomba próximo ao asteroide, gerando calor intenso que vaporizaria parte da superfície, criando um impulso capaz de mudar sua trajetória. Essa estratégia é especialmente útil para asteroides grandes, onde outros métodos podem não ser eficazes. Uma solução mais sofisticada seria o chamado trator gravitacional. Nesse método, uma espaçonave é posicionada perto do asteroide e permanece ali por meses ou anos, usando sua própria força gravitacional para puxá-lo lentamente para fora da rota de colisão. Esse método exige muito tempo, mas tem a vantagem de ser extremamente preciso e controlável. Outra alternativa envolve o uso de lasers. Nesse caso, disparos contínuos de um laser potente aqueceriam a superfície do asteroide, vaporizando parte do material e gerando um pequeno impulso. Esse processo, chamado de ablação a laser, pode parecer fraco, mas se realizado por tempo suficiente, poderia desviar um asteroide sem a necessidade de impacto direto. Também há a possibilidade de instalar um sistema de propulsão diretamente no asteroide. Nessa abordagem, um foguete seria acoplado à superfície do objeto para empurrá-lo lentamente para fora da rota de colisão. O principal desafio desse método é que nem todos os asteroides têm superfície sólida o suficiente para suportar essa instalação. Muitos são apenas aglomerados soltos de rochas e poeira, o que dificultaria a ancoragem do sistema de propulsão. Por fim, existe a ideia de utilizar velas solares. Assim como um barco pode ser movido pelo vento, um asteroide poderia ser impulsionado pela pressão da luz do Sol. Para isso, seria instalada uma vela refletiva gigante na superfície do asteroide. A radiação solar exerceria uma leve pressão sobre a vela, alterando gradualmente sua trajetória. Essa técnica funciona melhor para asteroides pequenos e exigiria anos ou até décadas para produzir um efeito significativo. Cada uma dessas estratégias tem vantagens e desafios, e a escolha do método ideal dependeria do tamanho do asteroide, da sua composição e do tempo disponível antes do impacto. O mais importante é que já estamos desenvolvendo essas tecnologias e quanto mais cedo detectarmos um asteroide perigoso, maior será a nossa chance de impedir uma catástrofe. E você, acha que estamos realmente preparados para um impacto de asteroide? Qual dessas estratégias parece mais eficaz? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!